O iceberg dos medos existenciais. O encontro com o vazio apague as luzes. Sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira ou a cama. Ouça, por um momento, o silêncio que preenche o quarto. À medida que o ruído do mundo exterior desaparece, algo mais começa a emergir. Não é um monstro sob a cama, nem um invasor na escuridão. É um tipo de medo que não tem rosto, não tem som e não tem solução. É aquele frio súbito que sobe pela espinha quando você percebe, pela primeira vez, a vastidão do tempo e a fragilidade do seu próprio eu. Bem-vindo ao documentário sobre o iceberg dos medos existenciais. A maioria de nós passa a vida inteira fugindo dessas perguntas. Nós nos distraímos com telas, trabalhos, relacionamentos e ruídos constantes para não ter que encarar o abismo. Mas o abismo está sempre lá, esperando por um momento de silêncio para nos lembrar de que somos apenas poeira consciente em um universo que não sabe o nosso nome. Neste vídeo, vamos descer as camadas da angústia humana. Vamos partir dos medos cotidianos de falha e solidão e mergulhar nas profundezas do horror cósmico, do niilismo e do silêncio absoluto do vazio. Se você já sentiu aquela vertigem mental ao olhar para as estrelas, ou ao pensar no que acontece após o último suspiro, este vídeo é para você. Prepare-se, pois quanto mais fundo descemos, mais as nossas certezas se dissolvem. Nível 1. A superfície, a ansiedade da vida moderna. No topo do nosso iceberg, encontramos os medos, que flutuam na superfície da nossa consciência todos os dias. São medos que a psicologia moderna estuda à exaustão, mas que não deixam de ser a porta de entrada para crises muito mais profundas. Aqui, o medo é prático, social e imediato. O primeiro grande medo desta camada é o medo do fracasso e da irrelevância social. Vivemos em uma era de hiperexposição, onde o valor de um indivíduo é constantemente medido por sua produtividade e pelo olhar do outro. O medo aqui não é apenas não ter dinheiro, mas sim não ser ninguém. É a percepção aterrorizante de que, se não alcançarmos um certo patamar de sucesso, nossa existência terá sido um erro estatístico. Esse medo se manifesta na crise dos 20 anos, dos 40 anos, e na constante comparação que corrói a nossa paz. Junto a ele, encontramos o medo da solidão, autofobia. Não a solidão passageira de uma tarde chuvosa, mas o medo profundo de que ninguém nunca nos conheça de verdade. A percepção de que estamos trancados dentro dos nossos próprios crânios e que, por mais que tentemos nos comunicar, há uma barreira intransponível entre nós e o resto do mundo. Na superfície, esse medo nos faz aceitar relacionamentos vazios e barulhos constantes, apenas para evitar o encontro com o eu silencioso. Nesta camada também habita o medo do futuro, a incerteza sobre o que o amanhã reserva menos, desde crises climáticas até a instabilidade econômica. É o medo de perder o controle sobre a narrativa da própria vida. Mas conforme a maré baixa e começamos a descer para águas mais frias, percebemos que o medo do futuro é apenas uma máscara para o medo de algo muito mais definitivo. Nível 2. O declive, a sombra da mortalidade. Ao descermos para o nível 2, o eu social começa a desaparecer e o eu biológico assume o palco. Aqui, o medo deixa de ser sobre como vivemos e passa a ser sobre o fato de que, um dia, pararemos de viver. O medo da morte, tanatofobia, é o motor silencioso da civilização. Tudo o que construímos, menos cidades, monumentos, religiões, é, em última análise, um grito contra a nossa finitude. Mas no nível 2, o medo não é apenas o ato de morrer, mas a degradação do ser. É o medo de ver o corpo falhar, de ver a mente se apagar através da demência ou do esquecimento, transformando quem somos em uma casca irreconhecível antes mesmo do fim. Aqui encontramos um medo muito específico e perturbador. O medo de ser esquecido. É a percepção de que, em 2 ou 3 gerações, ninguém saberá que você existiu. Suas fotos serão descartadas,
Suas conquistas serão apagadas. E seu nome nunca mais será pronunciado. É a segunda morte, a morte da memória. Para muitos, esse medo é pior do que a cessação biológica, pois revela que nosso impacto no mundo é tão efêmero quanto uma pegada na areia. Nesta camada também surge o medo da inutilidade do sofrimento. A ideia aterrorizante de que as dores que passamos, as perdas que sofremos e os sacrifícios que fazemos não têm um propósito maior, de que o sofrimento é apenas um ruído biológico e não um teste ou um caminho para a evolução. Quando percebemos que a biologia é indiferente à nossa dor, entramos em um território de profunda angústia existencial que nos prepara para o próximo nível. Nível 3. As profundezas, o horror cósmico e a insignificância. Agora, a luz da superfície desaparece completamente. No nível 3, o foco não é mais o indivíduo ou a biologia, mas a nossa relação com o cosmos. Este é o domínio do horror cósmico. O medo central aqui é a nossa insignificância absoluta. Quando olhamos para as fotos de galáxias distantes capturadas por telescópios, sentimos uma maravilha que rapidamente se transforma em terror. A percepção de que a Terra é apenas um pálido ponto azul, como diria Carl Sagan, perdido em um oceano infinito de vácuo e radiação. O horror cósmico popularizado por H.P. Lovecraft sugere que o universo não é apenas perigoso, mas indiferente. Se a humanidade desaparecesse amanhã, o universo continuaria sua expansão, sem notar a menor diferença. Não somos o centro de nada. Somos um acidente químico em uma periferia galáctica. Neste nível, encontramos o medo do grande filtro e da solidão cósmica. Se o universo é tão vasto e antigo, por que não ouvimos ninguém? O paradoxo de Fermi se torna um medo existencial. Ou estamos sozinhos em um deserto infinito, o que é aterrorizante. Ou existem coisas lá fora que são tão avançadas que nos veem como insetos. Ou, pior ainda menos, todas as civilizações colapsam antes de conseguirem sinalizar. A ideia de que a inteligência é um beco sem saída evolutivo é um peso que esmaga o nosso otimismo sobre o futuro. Também exploramos aqui o medo da entropia, a morte térmica do universo. O conhecimento de que, em um futuro muito distante, todas as estrelas se apagarão, todos os buracos negros evaporarão e o universo se tornará um lugar frio, escuro e absolutamente vazio para sempre. Toda a história humana, toda a arte, cada guerra e cada beijo terão sido nada mais do que uma flutuação momentânea de energia em um sistema destinado à quietude total. É o medo do fim de todas as coisas, onde nem mesmo a memória do universo restará. Nível 4. O abismo, o colapso do significado. No nível 4, o terror não vem de fora, mas de dentro das nossas próprias construções mentais. Aqui, o significado das palavras, dos valores e da própria realidade começa a desmoronar. Entramos no terreno do niilismo existencial. O medo predominante aqui é o medo do absurdo. Conforme explorado por Albert Camus, o absurdo é o conflito entre a busca humana por sentido e o silêncio irracional do universo. É a percepção de que não existe um destino, não existe um plano e não existem regras morais gravadas no tecido da realidade. Somos livres, mas é uma liberdade condenada. A ideia de que podemos escolher o nosso sentido é frequentemente mais assustadora do que ter um sentido imposto, pois coloca o peso total da existência sobre os nossos ombros frágeis. Nesta camada, encontramos a teoria da simulação. O medo de que nada do que tocamos, vemos ou amamos seja real, de que sejamos apenas processos de software em uma máquina de uma civilização superior. Isso retira o peso da realidade, mas adiciona um horror de segunda camada. O medo de que nossos criadores possam desligar a tomada a qualquer momento, sem aviso e sem razão. Nossa dor seria apenas um erro de cálculo em uma simulação que não nos deve nada. Outro medo perturbador deste nível é o eterno retorno. Proposto por Nietzsche, este é o pensamento de que você terá que viver esta mesma vida,
com todas as suas dores e tédios, repetidamente por toda a eternidade, sem mudar um único detalhe. A ideia de que estamos presos em um loop infinito de existência sem progressão é o pesadelo final da estagnação. No abismo, percebemos que o maior medo não é que a vida acabe, mas que ela não tenha sentido enquanto dura. Nível 5. O vazio absoluto. A dissolução do eu. Chegamos ao fundo, onde não há mais som, luz ou pensamento. O nível 5 é o estágio onde o conceito de você deixa de existir. Este é o medo que não pode ser nomeado, apenas sentido em momentos de profundo silêncio. O medo central aqui é o medo do não ser o nada. Tente imaginar o estado antes de você nascer. Tente imaginar a ausência total de consciência, de tempo e de espaço. Não é a escuridão, pois para ver a escuridão você precisa de olhos. É a aniquilação completa da experiência. A maioria de nós não teme a morte, mas sim a interrupção eterna do eu. A ideia de que a luz da consciência se apaga e o universo continua sem que você jamais saiba que ele existiu é o ápice da angústia existencial. Nesta camada habita o horror metafísico da existência. A pergunta: por que existe algo em vez de nada? O fato de que a existência em si é um milagre impossível e inexplicável nos traz uma vertigem que a mente humana não consegue processar. Se a existência é um acidente, então o nada é o estado natural, e nós somos apenas uma anomalia momentânea. O nível 5 termina na percepção de que o observador e o observado são a mesma coisa. O medo de que a alma seja apenas um subproduto eletroquímico do cérebro. E que, quando o hardware falha, o software desaparece, sem deixar rastros. Na nuvem cósmica, é o encontro final com um vazio. No fundo do iceberg, não há mais medos, apenas a aceitação fria de que somos o universo, tentando entender a si mesmo por um breve e aterrorizante segundo antes de retornar ao silêncio de onde nunca deveria ter saído. Conclusão: o abismo como espelho. Descemos pelo iceberg e encaramos o que há de mais sombrio na condição humana. Mas por que fazemos isso? Por que olhar para o abismo se ele só nos traz medo e vertigem? Talvez porque o medo existencial seja o preço que pagamos pela consciência. Somente um ser capaz de imaginar o infinito pode temer a sua própria finitude. Somente um ser capaz de amar profundamente pode temer o vazio da perda. Esses medos não são sinais de fraqueza, mas lembretes de que somos seres vivos, vibrantes e capazes de buscar significado em um cosmos indiferente. Ao encararmos a nossa insignificância, somos libertados. Se o universo não tem um plano para nós, somos livres para criar o nosso próprio. Se a vida é curta e o esquecimento é certo, então cada momento de conexão, cada gota de prazer e cada busca pela verdade tornem-se infinitamente mais valiosos. O abismo não está aqui para nos engolir, mas para nos servir de espelho. Ele nos mostra que a luz da nossa consciência é a única coisa que brilha na escuridão eterna. Desligue este vídeo. Olhe para suas mãos. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Bok está aqui agora, em um universo vasto e misterioso. E por enquanto, isso é tudo o que importa. O abismo olhou para você. O que você vai dizer a ele antes de voltar para a superfície?